Salve fiel, salve família corintiana, quinta-feira fervendo no Parque São Jorge. Tem muita notícia no Corinthians, tem toda a repercussão da derrota do Timão por 2-0, tem o Cássio assumindo a falha dele, o Yuri Alberto errando um gol feito e a torcida na bronca. Tem informação quente sobre o mercadão da bola. O Augusto Melo vai pesado no mercado em julho em busca de dois nomes de peso para o Corinthians, principalmente um atacante, que pode ser o Claudinho, fiel. Vocês gostariam de ver o Claudinho com a camisa do Corinthians? Deixa aqui abaixo a sua opinião se o Corinthians precisa realmente reforçar esse ataque, tá bom? Comenta muito aqui nos comentários. E vamos agora para as informações do Corinthians. Tem treta também entre o Rubão e o Augusto Melo. E a notícia ruim, o Maicon aí rompeu o ligamento cruzado e está fora da temporada de 2024. Muita notícia no Corinthians, fica até o final para você não perder nada, tá bom? Mas antes da gente ver, deixa aquele like para fortalecer o canal e se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir então o Thiago Salazar com a Gazeta Esportiva e o Samir Carvalho atualizando pra gente todas as notícias do Corinthians desta quinta-feira, tá bom? Muita coisa acontecendo no Timão. Fica ligado, fiel. Boa noite, Salazar. Como é que foi a repercussão sobre o jogo? O Corinthians vai tentar trazer um grande reforço no meio do ano, tá? Vai se reforçar em 2, 3 posições, mas quer um atacante de peso para o meio do ano. O que o Felipe Anderson tem a ver com isso, né? Uma fonte no Corinthians me diz que depois do Felipe Anderson ser anunciado no Palmeiras, não dá para o Corinthians agora trazer um jogador mais ou menos, tá? Então o Corinthians vai em busca de um jogador de peso por 3 motivos, né? Primeiro, que tem que dar uma resposta no mercado. Foi citado o Felipe Anderson para mim dentro do Corinthians. Segundo, é necessário hoje um atacante de ponta, um atacante fera mesmo. Terceiro, tá? O Corinthians quer trazer um grande jogador, né? Para vender camisa, né? Para ser mais respeitado dentro de campo. Enfim, então são esses os 3 motivos. Felipe Anderson, ser mais respeitado dentro de campo e, claro, né? Eu não preciso nem falar que é melhorar a qualidade técnica, isso ele nem precisava falar. Enfim, e tem essa questão que é uma necessidade hoje, que é a questão de melhorar realmente a qualidade técnica do time. O Claudinho, eu tentei confirmar, até uma informação que eu trouxe lá atrás, que o Corinthians consultou a situação do Claudinho. O Corinthians não gosta de tocar nesse assunto, mas eu posso garantir para vocês que o Claudinho é um sonho, tá? Mas deixar claro, não existe nenhuma negociação e hoje não existe nem a procura sequer. O Hernani é um jogador que é prioridade no Corinthians, as coisas estão adiantadas e eu, né, não vou ficar repetindo a mesma coisa sempre. Então é o Hernani, mais um meia e mais um atacante. Esse atacante precisa ser um atacante de peso, é o que a diretoria colocou, né, como objetivo, tá? Acredito até que se o Gabigol tivesse livre aí no mercado, poderia ser uma das opções de novo, mas não está. Tem esse problema aí da suspensão relacionada à suspeita de fraude, né, no doping. É isso. Um grande reforço virá no meio do ano. Espero que dê tempo, né, das coisas melhorarem e o Corinthians ainda ter chances de brigar no Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana até lá. Os amigos, a treta envolvendo Rubão e Augusto Melo. Aliás, essa semana, né, alguém falou que eu estava criando intrigas e que tudo isso era mentira, porque eu já trouxe isso há muito tempo, né? E na segunda-feira eu disse para vocês que a semana seria pesada, que seria uma semana quente em relação aos bastidores políticos. E aí foi a primeira vez que o Rubão, né, externou tudo isso, tá? Pela primeira vez em on, né? De uma forma pública, na entrevista ao GE, tá? Ele disse algumas coisas lá bem importantes, eu vou falar o resultado dessa entrevista, tá? A situação piorou depois dessa entrevista, não estou falando que o Rubão é culpado disso ou não, só estou te contando o que está acontecendo, porque é direito dele dar entrevista e falar, como o Augusto também pode falar, e teve a oportunidade de falar, e, né, o Augusto acabou não externando tanto
como o Rubão acabou externando, tá? Algumas coisas importantes, tá, dessa entrevista. Eu não queria assumir o futebol e o Augusto falou que a única pessoa que ele tinha era eu. Então falei, vai receber ligações todos os dias de um monte de pessoas falando bobagens. Já passei por isso. Todo mundo vai querer o meu cargo. O seu ninguém vai pedir porque você é presidente. Ele disse isso para o Augusto Melo. Vocês viam a gente muito tempo junto, então ele falou da relação. Hoje vocês nos veem mais separados. Antes estávamos o tempo todo juntos pela campanha. Hoje ele tem um Corinthians para tocar, é uma nação, há um distanciamento físico, mas não emocional. Eu penso de um jeito, ele pensa de outro. Divergências sempre vão ter. Mas não existe isso de a gente não se falar. Não tem nada disso. Sou diretor dele. Ele tem a caneta. Se estivesse satisfeito, ele teria que tomar as providências, tá? O Rubão fala de um poder paralelo, tá, no Corinthians. O distanciamento, né? As pessoas ligadas ao Augusto dizem que o Rubão, né, não administrou bem a questão Matias Rojas, Lucas Veríssimo, não administrou bem a questão do Mateuzinho, né, que a gente sabe, que a gente tem falado aí, que foi a contratação mais polêmica, né, do Corinthians. Enfim, do outro lado, pessoas ligadas ao Rubão dizem que o Rubão foi cobrar explicações do contrato da Vai de Bet e o Augusto não gostou, tá? Foi questionar o tipo de contrato. Então, assim, tá totalmente rachado. O poder paralelo, tá? O Rubão afirmou que há dentro do Conselho Deliberativo uma tentativa de sabotagem à gestão do Augusto Melo por parte do presidente Romeu Tuma Júnior. Tá? Eleito ainda em 2024, o Tuma teve, né, o apoio do presidente Augusto Melo nas fases finais. Aí ele concorreu contra o Dr. Jorge Calil. Abre aspas para o Rubão, foi montado um governo paralelo que a gente não vai admitir. Não vamos admitir de forma alguma. Não chegamos lá na presidência por imposição. Chegamos lá pelo voto do associado. Não só voto de conselheiro só. É bem diferente, contou o Rubão ainda em entrevista ao GE, tá? Enfim, o Tuma chamou alguns conselheiros que tiveram participação na gestão, comandada pelo Duílio recentemente. A questão mais polêmica é o Fran, né? Que dizem, né, que estão articulando para o Fran tomar, ficar com o cargo do Rubão. E o Rubão responde o seguinte: para mim, esse cara, o Fran Papai Donal, né? É um zero à esquerda. Para mim, ele não existe na vida política do clube, tá? Enfim, quero deixar claro, não tive contato com comissão de futebol. Conheço todas as pessoas da comissão, me dou bem com a maioria, mas não vou me sujeitar a um governo paralelo, nem no raio que o parta. Quer legitimidade? Vai disputar a eleição, diz o Rubão. Cara, essa entrevista, né, ela não caiu bem dentro do Corinthians. Recebi algumas informações hoje, porque eu sempre falo para vocês, o jornalista avança na notícia, tá? Jamais ia gravar um blend só para repercutir o que saiu na matéria do GE, tá? Vamos lá. Não existe, porque a matéria do GE coloca o Rubão como o grande articulador da campanha eleitoral do Augusto, tá? Uma pessoa ligada ao Augusto me disse o seguinte: Samir, não existe o Rubão grande articulador da campanha. De todos do grupo, ele é o que tem a menor viabilidade política. A rejeição dele no clube é tão grande como a do André Negão. Isso aqui não é nada da minha opinião, tá? Vou deixar isso bem claro, porque essa vida política do clube, né? Eu não quero, enfim, sabe? Vocês já sabem, vocês conhecem a minha posição em relação a isso. O grande articulador político da campanha se chama Marcelo Mariano, tá? Que é o diretor administrativo. Isso aqui é pessoas ligadas ao Augusto, tá? O Rubão tem todo o direito também de dar aí a sua posição, né? Depois, se ele assistir isso aqui, se ele quiser falar alguma coisa, ele sabe que tem portas abertas, ele, o Augusto, todo mundo aqui no canal. E outra matéria, né? Enfim, deu a entender, o Rubão, que o Augusto, né? O Augusto esteja negando o racha, tá? Enfim, e o clima está fervendo, é o que me falaram. Então, a entrevista do Rubão pôs mais fogo ainda no parquinho internamente, tá?
Teremos mais. Como eu já avisei na segunda e já está acontecendo, tudo que eu falo, meu amigo, vocês sabem, né? Aliás, quem deu aqui no Blend que o Coronado treinou no lugar do Fausto? Só eu. Então você, a gente é fechado, você me dá credibilidade e eu faço tudo para trazer a verdade para vocês. É, fiel, e o Corinthians tem que contratar aí, tem que reforçar esse elenco, e o Augusto Melo pretende contratar aí dois nomes de peso para a próxima janela. Um a gente já sabe, né? É o Hernani lá do Parma. Corinthians já está tudo apalavrado com o jogador, a negociação está bastante avançada e pode com certeza aí pintar em julho esse reforço. E outro jogador que se encaixa perfeitamente no que o Augusto Melo está procurando é o do Claudinho, né? O Corinthians aí está monitorando aí a situação do jogador. O Claudinho é um atacante habilidoso, corre, vai para cima, chegaria no Corinthians para comandar o ataque e agrada muito o nome do Claudinho no Parque São Jorge, mas é uma contratação muito difícil e para isso, né, o Corinthians e o Augusto Melo também procura aí receitas, venda dos direitos de transmissão, receitas com name rights, tanto da Arena como do CT Joaquim Grava, poderão ajudar aí o Augusto Melo ter um fôlego, um pouco de dinheiro para ir atrás aí, investir pesado para trazer o Claudinho, ou pelo menos tentar fazer uma proposta para o jogador, já que o jogador tem bastante destaque no futebol russo, lá no Zenit, é um dos destaques do time. Outros times brasileiros e da Europa também estão interessados no jogador e o Corinthians segue nessa busca, mas com certeza para mim o Claudinho chegaria no Corinthians e iria arrebentar. O Claudinho, né, para quem não sabe aí, o Claudinho é da base do Corinthians, né? Acho que foi o senhor André Sanches que vendeu aí 50% dos direitos do jogador lá em 2020 a 2021 por 1,5 milhão de reais, né? E o Corinthians perdeu um baita jogador, né? Ou pelo menos perdeu uma baita grana, que do Red Bull Bragantino ele foi vendido e o Corinthians ainda recebeu um valor, né? Mas esse valor poderia chegar aí quase 50 milhões com a venda do jogador. Mas é isso, né? A diretoria passada só fez bobagens no Corinthians e o Augusto Melo tá tentando arrumar a casa. Precisa ainda muita coisa ser feita, né? Precisa buscar um fôlego financeiro, porque a situação do time eu não sei não. Ainda mais com o Maicon agora, né? Foi confirmada a informação que o Maicon rompeu o ligamento cruzado e está de fora dessa temporada. Então o Corinthians precisa se mexer. Há um sinal de alerta ligado lá no Parque São Jorge e o Corinthians vai com tudo no mercado em julho. Precisa reforçar. A gente viu em campo. Precisa reforçar principalmente o ataque, né? O Yuri Alberto errando muito gols. O Wesley só ciscando. Então tem que melhorar, tem que reforçar esse elenco. E o Claudinho se encaixa perfeitamente, né, nesses padrões que o Augusto Melo procura, né, fiel? Mas é uma contratação que não falei muito difícil por se tratar de muito dinheiro, né? E o jogador está bem, ele vai avaliar as propostas aí, mas quem sabe o Claudinho não pode voltar para o Corinthians aí com uma proposta boa, ou se o Augusto Melo também encontrar algum investidor para ajudar o Timão aí com o salário e as luvas para o Claudinho, tá bom? Mas não é loucura não e não é mera especulação, é séria. A diretoria estuda mesmo o nome do Claudinho lá no Parque São Jorge. Pode ser sim, quem sabe, um reforço corintiano. Você gostaria de ver o Claudinho com a camisa do Corinthians? Deixa aqui abaixo o seu comentário no vídeo se você aprova essa possível contratação e se o Corinthians precisa realmente reforçar esse elenco, né, Fiel? Qual setor que o Corinthians precisa reforçar? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Então vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Deus abençoe todos vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!